Ótimo dia para você, Rádio Wolf 8 e 5. Olá, muito bom dia, 8 horas e 5 minutos. Está começando mais uma Manhã Total aqui na Rádio Wolf, no AM 540, transmitindo para mais de 60 cidades. Você acompanha a gente também pelo nosso aplicativo Rádio Wolf e também no site radiowolf.com.br. Seja bem-vindo, está começando Manhã Total. Você participa do programa pelo telefone 3873-1407. Eu repito, 3873-1407. Tem também o nosso WhatsApp, 971301527. 19-971301527. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro de 2019. De agora até às 11 da manhã você manda na nossa programação a sua música com seu nome e o nome da pessoa que você mais gosta. E está entrando no ar o programa Manhã Total. E como sempre a gente começa com informação. Olha, a recente alta do petróleo não deve impedir o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, de reduzir novamente os juros básicos da economia brasileira, hoje, segundo apostam economistas do mercado financeiro. A decisão deve ser anunciada por volta das 18 horas. Depois da taxa Selic recuar para 6% ao ano em julho, a previsão dos analistas dos bancos é de que a taxa caia para 5,5% ao ano nesta semana. Se confirmada uma nova redução, a taxa Selic atingirá o menor patamar em 30 anos, desde que o Banco Central deu início à série histórica da taxa básica de juros em 1986. A expectativa dos economistas, colhida pelo Banco Central na semana passada, em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras, é de que os cortes nos juros continuem no próximo encontro do Copom, no fim de outubro, quando a taxa recuaria para 5% ao ano, permanecendo nesse patamar até o final de 2020. A definição, ao contrário de outros bancos centrais, como nos Estados Unidos, que também se preocupam com o crescimento econômico, a principal missão do Banco Central brasileiro é controlar somente a inflação, tendo por base os sistemas de metas. Para este ano, por exemplo, a meta central de inflação é de 4,25%, podendo oscilar de 2,75% a 5,75%. Para 2020, o objetivo central é de 4%, com oscilação autorizada de 2,5% a 5,5%. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, o Banco Central reduz os juros. Quando estão acima da trajetória esperada, a taxa Selic será elevada. Para definir a taxa básica de juros neste momento, o Banco Central já está de olho nas previsões de inflação do ano que vem. Isso porque suas decisões demoram meses para terem impacto na economia. 8h08, como acontece toda quarta-feira, nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Ziro Costa. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à programação da Rádio Wolf. Mais uma quarta-feira, doutor. Mais uma quarta-feira, bom dia, Edmilson. Prazer enorme estar aqui com você e com seus ouvintes. Prazer é nosso, mais uma vez bem-vindo. O senhor acha que a taxa vai cair, a Selic cai novamente hoje ou se mantém? Olha, Edmilson, tudo indica que ela deve cair, o que seria uma excelente notícia para o mercado. Seria maravilhoso. Agora, o que a gente não pode esquecer é o seguinte: o fato dela cair é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Né? Então, o governo é um dos maiores beneficiados com a derrubada da taxa, porque quem mais deve nesse país é o próprio governo, e ele paga os juros deles atrelado à taxa Selic. Então, se a taxa Selic cai, ele começa a pagar menos, né? Se endivida com uma taxa de juros menor. Agora, o fato da taxa cair, vamos dizer aqui para os próprios mortais, né? Tem algumas coisas que não mudam, né? Que, por exemplo, os bancos, quando emprestam dinheiro para a gente, eles normalmente olham, lógico, para a taxa de juros, mas eles continuam naquelas taxas estratosféricas, né? De cheque especial e tal, né? Então, esse é um problema de falta de competição nesse segmento.
Um outro ponto é que a gente precisa de emprego. Na verdade é essa, né? O que a gente nota é uma falta de emprego no mercado e a população sofrendo muito. E a taxa diminuindo ajuda, né? Agora, nós temos alguns entraves grandes pela frente que a gente tem que tirar da frente. Uma é essa reforma da Previdência, né? Que já está se arrastando aí até o final do ano e não sai. A outra é a própria reforma do funcionalismo, né? Porque, como eu costumo brincar, se a gente for até a tribo dos caiapós lá no Xingu e perguntar qual é a taxa de inflação e qual é a taxa de juros, o pajé lá vai falar que está zero, mas a situação não está nada boa, né? Vamos dizer, o pessoal continua lá com dificuldades e tendo uma qualidade de vida baixa, né? Então eu acredito que sim, é bom, né? Mas tem outras medidas que, puxa vida, meu Deus do céu, precisaria tomar logo, né? Que seria essa tributária, a reforma do funcionalismo, a própria reforma da Previdência, né? Enfim, e mudar inclusive esse modelo educacional que a gente tem também, que vem se arrastando por 100 anos aí, né? Me diz uma coisa, doutor, para quem está em casa, qual é o impacto que tem a redução da Selic, se é que vai acontecer, hoje deve acontecer, né? Pelo menos os economistas estão apostando nisso. Qual é o impacto que a pessoa que está em casa nos ouvindo agora vai sentir? Ele praticamente não sente impacto, né? Vamos dizer, se ele for buscar um dinheirinho, né, emprestar um dinheirinho no banco, o banco provavelmente vai falar, não, então hoje a taxa está um pouco menor, né? Vai cobrar um jurinho menor. Vai cobrar um jurinho menor. Então esse seria o impacto. Ou se o empresário for ao banco, né, o juro vai ser um pouco menor. O problema é que o juro do banco, ele não guarda uma proporção direta com o juro da taxa Selic. Então, enquanto a taxa Selic nós estamos falando aí em 6, você noticiou agora que pode cair para 5,5 e chegar a 5 no final do ano. Eu até acredito que caia abaixo de 5 no final do ano. O banco ele não está cobrando essa taxa de 5, 6, né? Ele está cobrando uma taxa muito maior. Então, aqueles que nos ouvem nesse momento, o empresário, ele sente muito pouco. Agora, tem um outro reflexo que é interessante. O rentista. Quem que é o rentista? O rentista é aquele fulano que vamos dizer assim, 4, 5 anos atrás, ele tinha lá um dinheiro. Então, vamos dizer, o cara tem lá, vamos dizer, sei lá, 500 mil reais, né? Então, do que ele vivia? Ele pegava esses 500 mil reais, ia no banco e aplicava esse dinheiro, né? Uhum. Então, e ele vivia disso. E o banco... Do rendimento. E do rendimento, que são os famosos rentistas. Esse fulano não está dormindo à noite hoje, né? Por quê? O banco, sim, está pagando para ele uma taxa muito baixa. Então, vamos dizer, o banco está pagando, vamos dizer assim, 5, 6% ao ano. Você desconta 2, 3% de inflação, ele está ganhando 2, 3% ao ano, líquido. Então, se você pegar 2% de 500 mil, ou 3%, daria 10 mil reais, né? No ano. No ano. Então, ele daria... Não vive praticamente só com rendimento. Ele não consegue mais viver com rendimento. Então, esse é uma cutucada que você dá no mercado interessante. Aquele cara que estava lá esperando, dormindo e ganhando, retirando dinheiro no final do mês, ele não vive mais. Ele tem que fazer alguma coisa. Aí é o que ele vai fazer, né? Aí é o problema. Se ele for para o mercado, ele vai, vou abrir um negócio. Tem consumo para aquilo? Né? O povo está disposto a comprar? Tem uma série de... Nós temos aí 13 milhões de desempregados, 12 milhões de desempregados, né? Então esse não dorme agora, porque ele está louco para encontrar alguma formuleta para poder girar. Sobreviver, né? Para sobreviver. E isso é bom. Sobreviver sem perder o dele, né? Sem perder o dele. Então, vamos dizer, porque ele vê que do banco ele não consegue tirar mais. Então isso é bom, isso é bom. As economias mais maduras, mais inteligentes, fazem com que você... Eu vou te dar um exemplo meu. Eu morei uma época na Escandinávia e eu abri uma caderneta de poupança. Então tinha uma caderneta de poupança, eu tinha lá um capital inicial e depois eu praticamente não depositei nada, porque o que eu ganhei eu gastei e tal. Aí quando chegou no final do período, eu falei, bom, vou sacar e vou ver lá o que tinha, né? O que rendeu, né? Não deve ter rendido nada, porque a inflação
1% ao ano, não sei o quê. Bom, na hora que eu fui retirar o dinheiro, que para minha surpresa eu tinha menos, né? E aí eu chamei o gerente e falei, pô, cara, mas eu apliquei aqui um ano numa poupança, ele falou, sim, ele falou, rendeu menos 0,5%. Eu falei, não, mas não é possível render menos 0,5%. Aí ele falou, não, eu falei, não, eu podia ter que ficar com dinheiro em casa, então. Ele falou, não, mas esse é um direito que você tem. Agora, você ter o direito em casa, ele falou para mim, aonde você vai guardar? Vai pôr debaixo do colchão, né, dentro do armário, né, na pote de arroz, tá certo? O banco fez esse serviço para você. Você pagou por isso. Você pagou por isso. Então, você ficou seguro durante esse período e o seu dinheiro rendeu menos 0,5%. Que beleza, não? Beleza. Nós não estamos acostumados com isso. O brasileiro até outro dia estava falando, não, eu ganho 1% ao mês. 1% ao mês. Agora parece que está mudando isso, né? Então eu acho que essa é a grande... A notícia é maravilhosa, eu acho que é muito bom, a inflação está caindo, os juros estão caindo, só que não é suficiente. A gente está sem emprego. Nós estamos sem emprego. Aliás, hoje de manhã eu estava vendo o Bom Dia São Paulo. Fizeram lá um mutirão de emprego em São Paulo, doutor. 4 mil vagas e nós tínhamos fila quilométrica em São Paulo. Imagina, uma cidade com tudo aquilo de gente morando, com 4 mil vagas de emprego é praticamente nada, né? E a gente percebe que o Brasil não anda, 9 meses de governo, está tudo meio que como antes e o número de desempregados só aumenta. Como é que o governo pode fazer para poder gerar emprego? Você sabe, coincidentemente eu estava em São Paulo ontem, né? Cheguei hoje, e eu estava com o secretário de mexe com a parte de cidades inteligentes e tal. E a gente estava discutindo justamente isso ontem, né? E o que eu vejo é que está havendo uma mudança em algumas prefeituras, poucas, né? O ano que vem nós vamos ter eleição, né, para prefeito, né? Mas essa velha política, eu vejo que ela está sofrendo uma transformação lenta, né? O que eu vejo de transformação? E ontem eu estava discutindo isso. Você tem, por exemplo, o fulano se candidata a prefeito, né, um cargo eletivo qualquer, né, um político, e a gente pode falar porque a gente não é candidato a nada, né, não somos nem eu nem vocês somos políticos. Não. Então eu tenho visto os seus posts nas redes sociais. E realmente você não é nada político. Né? Não, eu quase não entro, né, em rede social. Quando eu entro, dá confusão. Mas você vê, o fulano, como é que era o candidato, né? Ou talvez ainda é hoje, né? O cara tira aquela foto com as mangas arregaçadas da camisa, né? Vamos dizer, muitas vezes vai visitar uma obra até sem capacete, né? Se expõe sem um equipamento de proteção individual, ele beija a criancinha, ele come pastel na feira, ele toma café em pé na padaria. É verdade. Não é isso? Né? Ele abraça todo mundo. Beija todo mundo. Pega na mão todo mundo. Pega na mão todo mundo. Uma maravilha. É uma maravilha. Esse é o candidato. Né? Então ele sai na foto todo dia na primeira página e não sei o que e tal. O que eu vejo é que está tendo uma mudança, uma pequena mudança. Né? Eu vou citar uma prefeitura aqui que eu vi, não sei se nem sei o partido, mas a prefeitura de Porto Alegre. Né? Então o que o cara tem? Ele tem índices de medição de meritocracia de toda a prefeitura. Então você fala, bom, nós estamos aqui, nós queremos chegar lá. Qual é o índice? O índice hoje é esse, nós queremos chegar naquele. Aí você entra no site, se quiser entrar, por exemplo, agora, está lá, fulano de tal, o seu Dr. Zero Costa tinha uma performance X e está conseguindo, ou não está conseguindo, ou está estagnado. Você olha a performance do cara. Né? Saiu agora, por exemplo, em maio, a ISO, acho que é a ISO 37122, se eu não me engano, que é o índice de cidades inteligentes. Então, você através de normatização, consegue medir se a sua cidade está ficando mais ou menos inteligente. Né? O que significa isso? Significa, por exemplo, a quantidade de câmeras nas ruas. Então, por exemplo, mas o governo local tem que atuar, por exemplo, na emergência. Então, por exemplo, a câmera na rua poderia ter um sensor que custa merrecas e de merrecas, né? Sei lá, qualquer valor, 3 casas depois da vírgula, que poderia detectar, por exemplo, nessa câmera,
ruído de disparo de arma. Então o cara deu um tiro lá no bairro, não sei aonde, a própria câmera detectou, mandou aquele sinal, por exemplo, para uma central, né? Você tem lá a interface física com o equipamento, feito através de um sensor. O sensor vai para uma rede, essa rede vai para uma central e você tem lá o guarda, fala, pô, teve um tiro, né? Não precisa do vizinho. Agora, você pode monitorar, por exemplo, prédios públicos. A gente teve agora um incêndio no Rio de Janeiro, né? Naquele hospital. No hospital. Ah, o fulano foi muito bom, a população se juntou, cooperou e distribuiu água e não sei o que. Agora, ninguém fala, por exemplo, olha, teve um sensor, né, monitorando esses prédios mais críticos, tá certo? Que poderiam ter avisado, por exemplo, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, etc. E eles tenham chegado um pouco antes. A gente não toca nesse assunto, a gente está mais com beijou a criancinha, não beijou a criancinha. Então, esses índices, por exemplo, de monitoramento de uma cidade inteligente, poderia... Agora, por exemplo, acho que a campanha para prefeito, para cargo público, diminuiu muito, né? Diminuiu bastante. Era não sei quanto tempo, agora é 30 dias. Eram 3 meses de campanha, tinha showmício, tinha não sei o quê, uma confusão, uma bagunça, né? Santinho para todo lado. Santinho, camiseta. A Justiça Eleitoral proibiu muita coisa. Então hoje a campanha ela é mais curta e mais barata. Isso. Né? Agora, você vê, se o fulano que é candidato, ele tem, por exemplo, esses índices para mostrar, fala, não, olha, quando eu entrei, vamos dizer assim, nós tínhamos X técnicos para cada 10 mil habitantes. Hoje temos tanto. Né? E aí, voltando na conversa que eu tive ontem, o que o pessoal está fazendo? O pessoal está, vamos dizer, algumas prefeituras investindo na capacitação desse desempregado. Né? Então, gerando... vamos dizer assim, canais para que esse desempregado consiga, vamos dizer assim, se capacitar para uma eventual vaga. Tem até um programa, eu recebi agora, um programa esse programa é do governo do estado de São Paulo, Minha Chance, chama Minha Chance. Então o empresário entra e fala, não, eu quero um fulano para trabalhar na recepção aqui da minha empresa, né? Uma menina, um menino, não sei. E aí, esse Minha Chance, o governo fala, então você precisa de uma menina. Então eu vou treinar essa menina para você, entendeu? Porque o que está acontecendo? Você não tem emprego. E aí, quando você contrata o funcionário, ele está totalmente despreparado, ele não tem musculatura, né? Então ele fica lá 5 meses dando prejuízo para você descobrir que ele não vai render, que não vai te dar retorno. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, esses programas, por exemplo, que estão sendo, vamos dizer assim, colocados, né, vamos dizer, operacionalizados nessas prefeituras, eu acho que estão ajudando. E é aí que a gente precisa de ajuda. A gente não precisa de ajuda para tirar foto com criancinha ramelenta, né? Nós precisamos de ajuda do cara atuar na base. Porque um outro problema que nós estamos tendo é o seguinte, a tecnologia está avançando muito rápido. Então o fulano fez lá uma faculdade, tal, de eletrônica, não sei o quê, ele ficou 6 meses desempregado, quando ele não sabe mais nada, não sabe mais nada. Outro dia eu vi um anúncio que era assim, você podia fazer um curso para emendas de cabo, né? Você talvez não seja do segmento, mas emendar cabo, dependendo do cabo, é extremamente sofisticado, porque tem cabo que tem 5, 10, 15, 20 camadas, né? Então você vai ter que juntar, é como fazer curso de solda, não é assim, você vai lá e solda, não é assim, tem uma série de técnicas. Então o fulano dava um curso lá de como emendar cabo, né? Então você tem que emendar um cabo na rua, não sei, tal, um cabo numa subestação, tal, tudo bem. E depois do curso tinha o diploma, né? Diplomação, você ganhava um diploma e tal, não sei, era 4 meses, 5 meses de curso. E no diploma vinha escrito assim, ó, válido por, sei lá, 2 anos. Depois o diploma você pode jogar fora. Por quê? Porque o cabo vai mudar, entendeu? Então, vamos dizer assim, a gente ainda não se atinou para essa velocidade. O cabo vai mudar, o seu diploma não vai valer mais. Ou você está no mercado e você tem uma reciclagem... Tem que se inserir no mercado. Né? Tem que se inserir no mercado.
E o governo podia dar uma mão para a gente nesse aspecto, que assim, tá bom, o que está precisando? Aqui, por exemplo, na região, aqui nós temos muita indústria nessa área de fabricação de vagões, né, para a área de tração, né, que a gente chama. Você tem, por exemplo, antigamente era Cobrasma, né, agora acho que é aquela Amstel Maxion, né, ali em Hortolândia, a própria CAF, né, da Espanha. Por exemplo, esse pessoal precisa de uma mão de obra especializada, né? Então, se você treinar o cara, você fica lá no Senai da vida, olha, aqui nós temos na região, temos isso. O que mais? Temos muita indústria química, nós temos laboratórios, né, na região, Sumaré, por exemplo, tem indústria, área de automotiva, né? Que tipo de funcionário esse cara tem? Vamos fazer uma parceria, a gente treina aqui na escola, dá um problema para nós resolvermos aqui. Que problema vocês têm aí? Temos esse. Essa é a aproximação. Esse é o vetor que você pode, em vez de ficar tirando foto, entendeu? Então, a indústria vai precisar de gente. Ela vai fazer aquela seleção, vai chamar todo mundo, não sei o quê, tem um custo enorme. Quando ela podia ir numa prateleira e falar, não, então quem são os melhores alunos aqui nessa área de planejamento estratégico? O menino aqui, o menino lá e tal, pega esses 3 aqui, né? Já, você ganha muito tempo. Então, eu acho que essa é a nova gestão, essa é a nova. Eu citei Porto Alegre, porque Porto Alegre, até outro dia, eu vi no site, você ia lá e vocês tinham aqui o tal que a gente chama de KPI, né? KPI, o Key Performance Indicator. Então, eles implantaram os KPIs lá, que é um negócio que eu vi na indústria há 30 anos atrás e funciona até hoje. Então, por exemplo, qual é o seu KPI? Você fala qual é o KPI, tu não sabe. De repente, um funcionário hoje aqui, você fala, qual é o KPI que você tem aqui do seu setor? O cara não sabe nem o que é KPI, né? Fala, eu nunca ouvi falar de indicador de performance. Mas isso já foi feito, isso já está mais do que maceteado, filho. Isso aqui já passou esse shopping, entendeu? Essa festa acabou. Então, você tem que treinar o cara. Esse eu acho que hoje é o vetor a gente está falando de diminuição dos juros e tal, maravilha e tal, mas, por exemplo, nós temos que pegar essa massa de gente. O que nós vamos fazer com esse povo? Com 12 milhões de desempregados. Desatualizado, tá certo? Normalmente vem de uma função repetitiva, que o mundo inteiro está substituindo pela robotização, tá certo? Para fazer o quê? É um peso para a sociedade. É melhor treinar o cara. Quer um exemplo nosso aqui? Antigamente o locutor só fazia locução. Então, o locutor tinha sempre um operador para poder colocar música, colocar comercial. Hoje o locutor faz tudo, tem que fazer tudo. Porque eu estou aqui agora no microfone falando com o senhor, estou com 2 computadores abertos. Está vendo as notícias do dia? Estou vendo as notícias do dia. Na verdade, 3 computadores. Eu tenho aqui um para dar as notícias, outro que faz ali a gravação de censura, outro aqui que toca música. E mais uma mesa no centro e mais 5 microfones aqui. E eu preciso dar conta de tudo isso. E além de falar, né? Então, quer dizer, antigamente eu ia para o estúdio, eu só me preocupava em falar. Só que com essa coisa da globalização, da internet, eu precisei aprender a fazer mesa, precisei aprender a mexer com tudo isso. E se não aprender, fica para trás. Por quê? Porque a maioria das rádios não tem mais só o operador. Um outro exemplo que eu vou dar para o senhor, e aliás, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor comentasse em cima disso, bancas de jornal. Está acabando. Está acabando. Sumaré tem 1 ou 2. Acho que tem uma aqui na Rebouças e tem uma outra lá na Ivo Trevisan. Sinceramente, eu não me lembro de outra. Por quê? Porque hoje não se compra mais jornal, doutor. A informação A informação ela é em tempo real. Hoje todo mundo tem internet no celular 24 horas por dia. Eu tenho um computador em casa, desse desktop que fala, esse grande aqui, né? Sim. Tá lá parado. Não uso. Então, no caso, por exemplo, das bancas de jornal, o que eu tenho visto, né? Eu tenho visto... Mas é isso que, antes do comentário do senhor, se o cara lá da banca de jornal, se ele for querer viver de vender jornal, vai acontecer o quê? Vai quebrar. Como aconteceu com a maioria. Então é isso que eu gostaria que o senhor desse uma orientação para quem está nesse ramo, porque a globalização ela é muito bonita, ela é muito
né? Mas esse lance de internet acabou com muitos anos de atividade e vai acabar com mais. Vai acabar E vai acabar com muito mais. Então, por exemplo, a pessoa que está lá nesse momento, que está sendo prejudicado pela internet, por essa globalização, das coisas chegarem mais rápido no celular, no notebook e tal, o que essa pessoa tem que fazer? Ele tem que dar um passinho à frente. Eu acho que ele tem que ser proativo. Do mesmo jeito, por exemplo, que eu vejo que em algumas bancas de jornal o cara hoje vende chocolate, tem cara que vende refeição em São Paulo, o cara vende refeição na banca de jornal, né? Ele não vende o jornal. Se ele vender só o jornal, ele quebra. Está morto. Ele está morto. Ontem mesmo eu tive com um proprietário de jornal, tá certo? Que ele montou uma imobiliária, tá certo? Porque a imobiliária anuncia no jornal e ele consegue regular, vamos dizer, a quantidade de jornal que vai saindo dependendo do imóvel que ele vai ou não vender. Fala, não, isso aqui eu entrei aqui, fiz uma parceria com um shopping aqui que vai sair, então em vez de eu soltar 20 mil exemplares, vou soltar 60 mil exemplares, vou colocar meu pessoal distribuindo no jornal, não sei o quê. Quer dizer, é a criatividade, né? E tem muita função que a gente não acordou ainda, mas como nós somos um país periférico, é só olhar lá fora, ver o que está acontecendo. Você pega, por exemplo, o frentista, né? Uhum. Tá na cara que o frentista é o ascensor do elevador na minha época de 30 anos atrás. Você subia no elevador, para onde o senhor vai, doutor? No terceiro andar? Aí o cara apertava o terceiro andar, né? O frentista é a mesma coisa. O que ele faz? Ele vai ali, pega aquele, aperta o gatilho e fala, ó, você vai lá e paga. Quer dizer, vai chegar uma hora e fala assim, ó, a gente não consegue mais pagar o combustível, então você vai ter que colocar o combustível. E aí, o que faz com esse pessoal? Esse pessoal tem que acordar agora para falar, escuta, o que está acontecendo? E aí eu te falo o seguinte, o mundo mudou, a globalização, você tem que abrir, eu concordo, mas não pode abrir também de uma hora para outra, senão você quebra todo mundo, né? Mas, vamos dizer, existem uma série de facilidades, né? Eu até dei o exemplo outro dia, eu estava assistindo televisão, aí estavam entrevistando o Paulo Lema, né? Um dos donos da Ambev, lá da Ambev, né? Todas essas cervejarias e tal, né? Aí o fulano falou assim, não, e tal, o currículo dele estudou em Harvard, né? Pô, que inveja, né? Pô, o cara, 30 anos atrás, estudou em Harvard, né? Poxa vida, né? Uma coisa tão distante, né? Por exemplo, do meu mundo, né? Estudar em Harvard, 30 anos atrás. Aí, pô, entrei na internet, pô, Harvard. Vai lá, quer fazer um curso? Não quero. Quanto é? Nada. Zero. Pô, mas zero, né? Que curso tem? Aí me apareceu uma lista com mais de 1000. Nossa. Mais de 1000, né? Tem até o blog, acho que era edx.com, se não me engano, a E de Ernesto, T de dado, X de xadrez, né? Uhum. Mais de 1000. Eu falei, pô, vou fazer um. Peguei por lá, pus meu nome e tal, não sei o que, só tá inscrito. Começa a semana que vem e tal. Comecei olha, recebi pelo celular, ó, começou a aula 1 hoje. Eu, fiz a aula 1, fiz a aula 2. Fiz 3, 4 semanas. Terminei o curso, o cara falou, ó, tem prova. Vai fazer a prova? Falei, vou. Quando vai fazer? Quando você quiser, você faz a prova. Você quer fazer hoje, quer fazer daqui a 10 anos, você que decide. Aí um dia eu sentei e falei, vou fazer essa prova. Você faz a prova e falou, você errou aqui. Você quer saber qual é a resposta e tal? Quer fazer de novo a questão? Eu quero. Aí, fiquei lá. Domingo à tarde, fiz a prova, não sei o que. O senhor passou. Passei, pô, que maravilha. E agora? Agora o senhor tem direito a um diploma. O senhor quer o diploma? O diploma vai te custar R$300. Não. Entendi. E entrego aí na sua casa, em Campinas. Falei, pô, mas que maravilha, não saí do sofá. Estudei em Harvard, né? Então, se eu quiser o diploma, ele entrega em casa. Tá certo? Se eu quiser, eu coloco no meu currículo, que não vai me acrescentar nada depois dos 60 anos, mas vamos dizer... Aí eu gostei do negócio, fui lá, fiz um em Singapura, falei, pô, Singapura tem curso? Não, tem curso de marketing e tal, na área de varejo. Falei, eu vou fazer um desse aí. Fiz um na Índia. Eu sei que peguei uns 6 meses aí de uma maratona, fiz uns 5 cursos assim, né? Você tem que ter... Mas eu digo, por que eu estou dando esse exemplo? Não é mérito nenhum meu em fazer isso, mas eu digo o seguinte, tem aí uma janela aberta. Não é nem uma janela, é um túnel aberto para o desempregado, para o fulano, dar um passinho à frente. Se ele tiver internet, fala, não, tem que pagar a internet, não sei e tal. Outro dia a gente montou um estacionamento, a gente colocou a internet de graça,
Quando eu vi, por exemplo, tinha mais gente no estacionamento usando a internet do que usando o estacionamento. Mas, vamos dizer assim, tudo bem, nós temos problemas financeiros gravíssimos, né? Mas o mundo está melhor, melhorou nesse aspecto, está muito mais fácil. E quem não enxergar essa mudança, entendeu? Vai ser complicado. Você pega, por exemplo, ontem eu peguei um táxi em São Paulo e falei, vou pegar o 99. Na hora que você vai escolher o 99, ele fala assim, será, você quer, que tipo de carro você quer? Ou você está afim de um táxi comum? Eu falei, mas táxi comum é concorrente. Não, tá lá. Você quer comum, pega um comum dentro do 99. Entendeu? E aí eu peguei o táxi comum, falei, cara, me explica isso aí. Ele falou, o preço, mas a gente também está junto, o negócio mudou, nós estamos dentro do aplicativo. É um ajudando o outro, né? Entendeu? Então, né, Entendi. O ponto é convergência. E aí, voltando falando das cidades, o que acontece? A tecnologia, graças a Deus, pode, por exemplo, convergir uma série de dados para que a gente possa administrar uma cidade muito melhor do que ficar comendo pastel na feira e saindo na foto, entendeu? Essa é a ideia. São 8h36, doutor. Acabou o nosso tempo. Não respondemos quase nada hoje. Não, mas o papo foi muito bom, foi muito esclarecedor. Eu acho assim, só para a gente encerrar, nós temos mais de 12 milhões de desempregados. Mas para mim, só fica desempregado quem é preguiçoso. Porque se a pessoa correr atrás, e se ela for um pouco mais esperta, e se ela estudar e ficar ligada no que está acontecendo, ela não fica desempregada. Ela pode, evidentemente, não encontrar o ramo de atividade dela, para aquilo que ela tem vocação, essas coisas. Mas se quiser trabalhar, ela vai trabalhar. Ela tem que estar disposta a despencar no ranking, né? Se ela quer um engenheiro. Hoje, se você pega um motorista de táxi lá e fala, o que você é? Eu sou engenheiro. Sou arquiteto. Outro dia eu peguei. A menina é arquiteta. Trabalha no Uber. Tem demais. Tem advogado aí que está fazendo outras coisas. Tem médico não, que médico é mais sossegado, né? Mas tem muitas pessoas que têm diploma na mão e que faz outra coisa nada a ver com o que ela estuda. Não é o ideal, né? Não é o ideal. Mas as pessoas precisam sobreviver, uai. Precisamos comer, precisamos pagar o almoço. O senhor está com a vida mansa, então está sossegado. Grande abraço, viu? Deixa eu te falar, eu vou colocar nossa gravação de hoje aqui sobre... a gente sempre fala sobre empresas, sobre empreendedorismo, né? Pus lá um canal no YouTube, né? Eu falo YouTube, as pessoas dão risada, né? Mas eu nunca entendo porque o pessoal fala né, em inglês e fala tube em português. YouTube, eu nunca entendi isso. Depois que pega, esquece. Ou fala, né? Bom, enfim. Eu falo YouTube, outro dia minha sobrinha falou, não, tio, não é YouTube, é YouTube. Mas tube é português, You é inglês. Todo mundo fala YouTube. Bom, o senhor não vai mudar isso. Não vou. Mas eu vou colocar, não vou mudar, mas vou colocar essa gravação de hoje lá para o pessoal que... No YouTube. Então eu vou pôr lá um canal, Doutor, né, DR Zero Cost, né, ZEROCOST. Aí você vai aparecer lá e vai abrilhantar, né? Aliás, inclusive eu falei com a dona da rádio aqui para apagar essa iluminação nossa aqui, viu? Porque o seu brilhantismo aqui Grande abraço, viu? Um abraço, Adilson. Valeu. Sucesso para você, boa semana. Semana que vem tem mais. São 8h39 agora. Intervalo, voltamos já com muito mais aqui na Rádio Wolf.